os trabalhos que estão sendo realizados por profissionais, e isto é um sinal de amadurecimento do movimento médico espírita. Esse é um grande objetivo da AME Brasil e uma alegria profunda para a nossa alma. E o nosso trabalho é também um trabalho trazendo uma experiência de mais de 15 anos que ocorre no Hospital Espírita André Luiz, um hospital em Belo Horizonte, aonde nós conseguimos um trabalho associado realmente entre espiritismo e medicina, e além de todo um corpo clínico e um trabalho convencional, nós temos no hospital mais de 180 voluntários trabalhando especificamente com doutrina espírita, oferecendo técnicas e recursos doutrinários para o atendimento. E o nosso objetivo não é só trazer o nosso trabalho, mas até um convite para que outras pessoas que trabalham associando medicina e espiritismo possam buscar fazer uma atividade semelhante, buscando resultados como os que estão sendo trazidos aqui nessa oportunidade. Então, nós vamos tentar trazer um outro lado do trabalho. Kátia falava da experiência mediúnica, transpessoal da criatura, a experiência anímica. Nós vamos trazer um trabalho onde nós nos utilizamos de um corpo de médiuns numa reunião para auxiliar no diagnóstico e no acompanhamento dos tratamentos dentro do hospital. O hospital, ele trabalha com todos os tipos de pacientes na área de saúde mental, além do trabalho de desintoxicação na área de dependência química e alcoolismo. E nós recebemos muitos pacientes desafios, não só da nossa região, mas do Brasil inteiro. Nós sempre recebemos pacientes que são indicados para estarem sendo tratados ali, que muitas vezes já receberam assistência psiquiátrica de grandes profissionais, assistência psicológica, sem nenhum resultado. E mesmo no nosso trabalho convencional, sem um resultado específico. E são muitos desses pacientes que são encaminhados para a atividade que nós vamos estar comentando. Eu vou passar mais rapidamente falando sobre a técnica, para que, posteriormente, nós possamos aproveitar os casos clínicos que nós trouxemos aqui. Então, por que aconteceu esse trabalho? Pela necessidade de esclarecimento dos casos clínicos, sem resposta adequada, por indicação, esses casos só vão para a reunião quando a equipe interdisciplinar pede para que ocorra o atendimento. Há uma integração total do trabalho da equipe. O Departamento de Assistência Espiritual, ele está vinculado diretamente ao diretor médico e ele tem todo um vínculo com o trabalho assistencial. Então, todos os pacientes que são encaminhados especificamente para esse tratamento é por indicação da equipe, por pedido da família. E as informações, elas não são... O objetivo não é levar uma informação mediúnica ao paciente ou ao seu familiar. O objetivo é oferecer informações à equipe médica para que essa equipe médica possa melhorar ou direcionar o seu tratamento no sentido mais adequado. O grande desafio dessa reunião mediúnica é a montagem da equipe, porque nós precisamos de um grupo afinizado e precisamos de médiuns que estejam treinados para esse tipo de atividade.
embora seja uma reunião mediúnica, ela tem um caráter e uma estrutura um pouco diferente. As informações, elas são através da vidência, da audiência, da intuição e da psicografia. No nosso trabalho não há incorporação ou a psicofonia. O trabalho é todo feito com esse objetivo. Então há uma necessidade, uma afinidade, uma assiduidade do grupo. É um grupo que tem um esforço muito grande. Para vocês imaginarem, com essa vida aí, a reunião acontece às terças-feiras, às 14 horas. Um horário meio complicado para que se possa reunir toda uma equipe dentro do hospital para estar realizando essa tarefa. E é exigido do grupo um completo sigilo das informações que são recebidas. Isso é muito fácil porque a maioria dos membros do grupo, a única coisa que sabem é o nome do paciente. Eles não têm nenhum tipo de informação sobre por que o paciente está ali, por que ele foi indicado, nem a história dele. Mas o que houve é pedido um sigilo absoluto sobre essa situação. Então, a equipe é composta de médiuns, que são videntes, audientes, intuitivos, psicógrafos, tem um dirigente, os médios de sustentação que trabalham com o passe, os nossos escribas que anotam as orientações que são trazidas, e nós temos um auxiliar do departamento espiritual que encaminha os pacientes e cuidam deles na outra sala durante a reunião da nossa atividade. As etapas da reunião são as seguintes: nós temos primeiro uma leitura evangélica preparatória, a face e a prece, e a partir daí então entra um paciente, ele vai receber o passe, vai tomar água frutificada, é feita uma prece com ele, ele vai, então, depois que ele sai, a equipe, os médiuns vão relatar as percepções mediúnicas que vão ser anotadas. Depois vai se repetir essa mesma situação com os outros pacientes. É uma reunião de 1 hora e são atendidos em cada reunião de 5 a 6 pacientes. Então nós temos essa grande dificuldade. A população do hospital são aproximadamente 130 pacientes por dia, e nós só temos condições de estar atendendo 5 a 6 pessoas por semana pela característica do trabalho. Nós temos um espaço para orientação espiritual no final, às vezes alguma orientação para o hospital, alguma orientação para o próprio grupo. Quem conhece já há algum tempo o nosso trabalho, o nosso livro mediúnico, Mediunidade com Jesus, foi psicografado nessa reunião que nós participamos no final dessa etapa de atividade. Não se tem a prece final, e depois desse trabalho, eu, como profissional da saúde, tenho acesso aos prontuários e vou estar avaliando as orientações espirituais para ver se as informações, se elas batem com as histórias dos nossos pacientes. E se por acaso acontece de vir alguma informação que nós não temos acesso no prontuário, essa é pedido ao médico um retorno, se aquilo está coerente ou não com a história do paciente. E quando não há uma coerência, o paciente é reencaminhado a uma nova reunião para ver o que pode ter acontecido, já que nós sabemos que mediunidade não é 100% e depende de uma afinidade, de um monte de questões da estrutura mediúnica. A grande maioria das orientações, elas estão extremamente ligadas e vinculadas aos pacientes, então elas são passadas para a equipe que vai estar acompanhando o paciente e orientando, e são encaminhados para o departamento de assistência espiritual para que os pacientes possam fazer o tratamento dentro da abordagem espírita.
Quais são os principais motivos dos encaminhamentos? Primeiro, quando se questiona a identificação de um processo obsessivo, se haveria uma obsessão mais ostensiva, agravando o quadro psiquiátrico, já que, como o Jaider dizia ontem, todo paciente psiquiátrico se torna um obsediado por uma questão fortuita, mas há casos em que a questão da obsessão é mais séria. Quando a história clínica é compatível com o comprometimento espiritual. Então, a pessoa tem relatos de fatos mediúnicos, ideias de autoextermínio, histórias de aborto. Esses fatores, eles nos levam a uma preocupação com o comprometimento espiritual e normalmente as equipes pedem essa identificação. E quando os casos não têm resposta para o tratamento convencional. Eu só gostaria de identificar o seguinte: nós falamos com vocês que a equipe não tem informações sobre os pacientes. E vocês devem ter notado, eu me coloquei, eu estou na equipe, eu sou médium e sou médico do hospital. Então, eu tenho um compromisso com o trabalho. Eu não atendo mediunicamente naquele trabalho nenhum paciente meu, porque eles são conhecidos meus e eu poderia estar entrando com as minhas informações dentro do trabalho mediúnico. Eu só atendo mediunicamente os casos que são encaminhados por outros profissionais dentro do trabalho. Quais são as principais orientações que os amigos espirituais nos dão? O trabalho não é para indicar remédio, nem indicar eletroconvulsoterapia, nem como é que se faz terapia. Os amigos espirituais são extremamente éticos e cuidam do lado do trabalho deles. Eles indicam desobsessão, fluidoterapia, preces e leituras específicas. Essas preces e leituras são individuais, elas são orientadas para que os funcionários do departamento atendam individualmente esses pacientes enquanto estejam internados, fazendo uma leitura, um comentário, uma prece individual com eles. Os casos que são encaminhados para o atendimento fraterno, para a orientação tanto do paciente quanto da família, para os atendimentos que são necessários do ponto de vista espiritual. A orientação para o culto no lar. Então, esses casos que têm orientação do culto no lar são encaminhados para o atendimento fraterno, para que a família entenda o que seja o culto no lar, para aprender a fazer o culto. Quando precisa, é encaminhado e orientado para que alguém possa ir ao lar dessas pessoas, ensinar-lhes a fazer o culto. A grande maioria deles não são espíritas, não tem o conhecimento da doutrina e desse tipo de trabalho. Nós levantamos também aqui a questão das leituras e as preces que são feitas durante a internação com esses pacientes. São orientadas atividades em centros espíritas ou nas comunidades religiosas que as pessoas frequentam. Nós não temos uma preocupação em fazer proselitismo, de fazer ninguém se tornar espírita. E quando há alguma orientação de um atendimento religioso, se a gente percebe que a família não está preparada para a questão da doutrina espírita, a orientação é feita para a Igreja Católica, para o templo evangélico, para onde essa criatura frequenta e trabalha. E, a partir do histórico das informações que nós temos, a equipe consegue identificar, e isto é muito importante, temas específicos para a psicoterapia. Através das informações e das orientações mediúnicas, nós acabamos identificando problemas que não ficam muito claros num primeiro momento e que são indicados para um trabalho dentro do hospital, um trabalho mais direcionado, já que o tempo que os pacientes ficam no hospital não é um tempo compatível com uma psicoterapia de profundidade. A psicoterapia dentro do hospital é uma psicoterapia de apoio à internação.
mas esses temas são discutidos, são conversados de forma relevante com o paciente. Nesses anos todos de trabalho, nós encontramos duas evidências muito importantes, elas se repetem e são confirmadas pelos diversos médiuns através das histórias. Eu sou uma pessoa com dificuldade de números e de pesquisas. Eu respeito muito as pesquisas e o número das pessoas, mas eu ainda não consegui centrar os meus déficits e transtornos em colocar em números. Mas um dia eu ainda vou chegar e vou sair do lugar que eu estou para esse pragmatismo. E nesses anos de observação, a primeira coisa, a relação marcante nos quadros de depressão com abortos, praticados ou indicados para si terceiros em vidas pretéritas. Mais de 90% dos pacientes encaminhados com diagnóstico de depressão, eles têm histórias na vida passada e muitos deles repetem nesta vida a mesma prática. Ou abortaram, ou eram aborteiros, né, faziam abortos, ou obrigavam as esposas, as amantes a fazerem abortos. São relações profundas que se repetem dentro desse diagnóstico. O segundo diagnóstico, mostrando quanto que esses quadros têm esse componente genético, essa marca que a criatura coloca no seu DNA como um karma no processo de reavaliação. É que a grande maioria dos pacientes que tem nessa vida história de abuso de álcool e drogas, viveram a mesma experiência em diversas encarnações. Eles já são alcoólatras e dependentes químicos e trazem essa marca como um desafio de transformação. Vamos lá para os nossos casos clínicos. E nós escolhemos 4 casos. O último caso foi um pedido da equipe, eu vou explicar depois. Nós fomos apresentar isso para a equipe que trabalha conosco, alguns deles estão aqui conosco hoje, mas muitos não poderiam estar. Nós fomos mostrar esse trabalho à diretoria do hospital e para eles, e o último foi um pedido deles. O primeiro caso vai nos mostrar como que esse trabalho pode oferecer informações da vida atual, informações que podem ser facilmente checadas, que não foram nem transmitidas pelo paciente ou pelos familiares, e que podem esclarecer determinados pontos do quadro clínico. Então, esse caso, a paciente X, de 29 anos, ela é estrangeira, 2º grau completo, vendedora, divorciada. O motivo da internação dela era história de abuso de drogas e depressão. A história dela dizia que ela tinha o uso de maconha desde os 17 anos. Parou com o casamento e reiniciou há 2 anos após a separação. Gastou tudo com esse processo a partir da separação. Ela apresentava um complexo de inferioridade imensa, relatava violência do pai contra a mãe e relatava que sentia espíritos a agredindo. Ela não fazia tratamentos externos e ela fazia questão de avisar aos membros da equipe que ela não gostava que a família ficasse sabendo sobre nada da sua vida. Etilista social, e ela mora com a mãe e um filho. A orientação, em 3 de agosto de 2004, o primeiro médium relatou o seguinte, que no passado essa mulher teve uma vida palaciana, com sexo desregrado, sugeria e praticava abortos. Foi relatado que ela tinha uma marca forte de hipocrisia e falsidade,
e que hoje ela trazia uma certa frivolidade e arrogância. Ela deixa manifestar o seu lado negativo e foi indicado desobsessão, passes e água fluidificada. Segundo o médium, diz que o amigo espiritual que ajudou no passe disse que ela, quando criança, sofreu assédio sexual por parte do pai. Ela tem medo e não confia nas pessoas e, devido à sensibilidade mediúnica, atrai entidades espirituais. Não dá conta de lidar com a mediunidade. Então, nós vamos ver aí a questão da depressão e o fato do aborto. E quando nós ficamos sabendo do fato do assédio sexual, isso não estava no prontuário. Nós procuramos o médico responsável pelo quadro, e o médico disse que ela não havia relatado isto. Ele procurou informação com a mãe, que disse que desconhecia o fato. E essa paciente foi encaminhada para uma orientação particular, no ponto de vista espiritual. E a pessoa que ficou responsável pela orientação, ela teve um envolvimento muito bom com essa paciente, e ao checar os dados da orientação, porque ela tinha acesso a isso por participar da reunião, a paciente confessou-lhe que realmente havia sido abusada sexualmente pelo pai na infância e na adolescência, e que recusava-se a dizer isso porque achava que a mãe não ia dar conta, e esse era um dos motivos que ela se afastava da família e que ela se recusava a ter esse convívio maior com eles. E nós vemos aí o fato dela falar que sente a presença dos espíritos, e eles trazendo a informação que ela tem a sensibilidade mediúnica e não dá conta de lidar com a mediunidade. O segundo caso é esclarecendo conteúdos presentes nos relatos delirantes. Uma explicação, através da mediunidade, do porquê do delírio da paciente. A paciente R, com 35 anos, feminina solteira, natural de Belo Horizonte, artista plástica. Queixa principal: minha família está me perseguindo. Ela mora sozinha, não aceita visitas, não se mantém, obriga a mãe a sustentá-la, afirma que a família grampeou o telefone, coloca detetives para persegui-la. Numa crise, disse que o pai abusou dela sexualmente, sente-se preterida, não aceitava a medicação e a terapia era sem resultados positivos, a psicoterapia. Tio materno com quadro semelhante, não há relato familiar de abuso sexual por parte do pai, e a relação com a figura materna é muito difícil. Vamos lá para as orientações espirituais. O relato do primeiro médium: em vida passada, ela sofreu um estupro por parte do padrasto, caindo por isso na prostituição. Medo e revolta. A mãe protegeu o companheiro e ela revoltou-se contra a figura materna. Necessidade do diálogo familiar e do estudo do evangelho no lar. Buscar reeducar-se trabalhando suas energias. A outra médium diz que uma entidade diz que ela traz uma ansiedade do trauma de vida passada e a agressividade é seu mecanismo de defesa. Nós vamos ver aí que, na verdade, não há nenhuma veracidade nessa encarnação do abuso sexual por parte do pai. Mas isso retorna no delírio, e provavelmente essa mãe é a mesma mãe que é cobrada. Ela não aceita nada do pai, ela quer que o dinheiro, tudo venha da mãe. A partir desse atendimento, é uma paciente minha, ela hoje está bem, convivendo melhor com a mãe, fazendo o culto do evangelho no lar, mudando todo um processo de acompanhamento, e nós vamos entender, através das informações espirituais, vários conteúdos que ela trouxe em crise delirante, que não tinha a ver com a realidade dessa encarnação. O terceiro caso clínico é esclarecendo o próprio quadro clínico e o comportamento do paciente na vida atual. Por que que ele está assim? Por que que ele age dessa forma? Então, é um paciente de 36 anos, masculino, solteiro, técnico de metalurgia, desempregado, natural de Ouro Preto. A queixa principal dele ele foi encaminhado com história de ansiedade,
revoltado com seus fracassos sociais e tinha já uma história anterior de transtorno afetivo bipolar. Ele já fez tratamentos para depressão, atualmente ansioso, irritadiço, querendo arrumar emprego, exigindo dinheiro do pai e jogando no bicho, sonhando em ficar rico. A fala dele era toda voltada para essa questão. Fumando em excesso, episódios de exaltação do humor e agressividade, alternados com isolamento, várias internações, a primeira aos 19 anos de idade, alcoolismo e história familiar de doença psiquiátrica. A primeira orientação mediúnica. No passado, ele foi avarento, emprestava dinheiro. Sua vida foi à procura dos bens ilusórios, sempre querendo mais. Isso é a fala direta do médium. Buscava prejudicar essas pessoas de forma que perdessem tudo para ele. Hoje, espíritos de aspecto tirano, atuando na área financeira, induzindo-o à revolta. Querem vingança ou autoextermínio. Recomendado desobsessão, passes e água fluidificada. A outra médium diz o seguinte, que tem uma entidade feminina na sua lembrança, apresenta-se desinteressado para o sexo, um segredo com aquela entidade que lhe deixa sentimento de angústia. O outro médium disse que tinha um excesso de energia e um amigo espiritual sugere o trabalho fraterno para que ele se sinta melhor. E a psicografia, confirmando a primeira informação, diz que ele foi um homem de grande conhecimento, mas só preocupado em adquirir bens materiais. Suas atitudes levaram outros à falência, alguns suicidaram por terem perdido tudo e têm dificuldade para assimilar alguns aprendizados. Nós vamos ver que a preocupação dele financeira, a cobrança, toda essa fala em querer ficar rico é uma repetição de uma história passada. É um clichê que ele já havia vivido e que ele estava repetindo. Então, nós fomos ver aí, além da questão do envolvimento desses espíritos, a sugestão para que ele fizesse um trabalho fraterno. Alguém que é extremamente avarento e egoísta, nada melhor de tratamento que ele cuidar do outro e ajudar o outro para ser ajudado. E para finalizar, nós estamos trazendo um caso clínico com uma orientação mediúnica através de poemas. Há uns 4 anos atrás, um espírito se apresentou-se no grupo, se identificando simplesmente como um ex-paciente. Ele foi internado no hospital, fez tratamento e hoje ele passou a buscar, a auxiliar o trabalho. E ele dá todas as orientações dele através de poemas. Não só conta a história dos pacientes, mas orienta também através disso. Então, esse caso é um paciente de 31 anos, masculino, autônomo, natural e residente em Belo Horizonte, história de dependência química, início aos 15 anos, álcool e cocaína, associada a distúrbio de comportamento, várias internações, não faz tratamento ambulatorial, dificuldade de manter-se no trabalho, internação voluntária, tenta largar a droga e não consegue. E aí vem a orientação desse espírito. Vindo de família nobre, sem compromisso com a verdade, perdeu-se no vício e no sexo, passando assim a mocidade. Sob o guante dos seus gestos, chegou a velhice doente, não dando conta da luta, mas mata-se estando demente. Hoje, no retorno à terra, não consegue sentir-se em paz. Foge de diversas maneiras, não sabendo o que faz. Precisa tratamento espiritual, do medicamento e terapia, assistindo a terceiros na conquista da alegria. Que esse trabalho possa ser repetido para que a gente possa ter maior clareza e que a gente possa aproveitar verdadeiramente essa integração daquilo que a doutrina espírita oferece de grandeza para nós, que é o fenômeno mediúnico, como um tratamento a todas as criaturas que precisam de ajuda. Muito obrigado.